polêmica sobre o voto aberto ou secreto nas votações do Senado foi praticamente o primeiro item de discussão do plenário neste ano. O debate surgiu na votação para eleger o presidente da Casa. A disputa envolveu um longo embate entre os senadores que queriam a votação aberta e os que defendiam o voto secreto. Só defende o voto secreto aqueles que acham que a medida das ações de nós, parlamentares, não pode ter a transparência necessária. Quando a pessoa vota como cidadão, ela tem direito ao voto secreto. Mas quando alguém vota como representante, esse alguém deve satisfações aos representados. Nós podemos alterar o nosso regimento, mas nós temos um rito. Se nós não fizermos isso, senhor presidente, nós estabeleceremos a desordem, a insegurança jurídica, quebraremos o direito democrático do povo brasileiro na mais alta casa da legislação. A regra do voto secreto é uma regra que está acima de todas, porque é um princípio da democracia. Eu não quero estar exposto à ira daqueles que não receber o meu voto. Depois de tanta polêmica, a forma de votação acabou sendo decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Mas por que a escolha do presidente do Senado gerou tanta dúvida do ponto de vista legal? É que o voto secreto para a eleição do presidente do Senado está previsto no regimento interno da Casa e não na Constituição. Pelo regimento interno, também há previsão de votação secreta no caso de suspensão de imunidade parlamentar quando o país estiver em estado de sítio e quando o Senado tiver que autorizar prisão de senador em caso de flagrante de crime inafiançável. Pela Constituição, atualmente, há a possibilidade de votação secreta quando se analisa a indicação de autoridades e no caso de destituição do Procurador-Geral da República. Em 2013, a Constituição foi alterada por uma emenda que acabou com o voto secreto nos casos de cassação de mandato parlamentar e análise de vetos presidenciais. E aí você tem duas correntes de interpretação. Uma, que inclusive é a que se baseou, por exemplo, o ministro Marco Aurélio, na decisão liminar que ele deu no caso da eleição do Senado, é que votos secretos são só as hipóteses previstas na Constituição, porque o voto no parlamento deve ser, em princípio, um voto aberto. A outra corrente concorda que o voto no parlamento deve ser, em princípio, aberto, mas que, além das hipóteses previstas expressamente na Constituição, o regimento das casas poderia, em tese, em casos justificáveis, prever hipóteses de voto secreto. Para acabar com as dúvidas, o senador Lazier Martins apresentou um projeto que muda o regimento interno e estabelece o voto aberto nas eleições para presidente da Casa, para a mesa do Senado e também para a eleição das presidências das comissões temáticas. Eu tenho me empenhado muito desde o comecinho de outubro para que tenhamos um voto aberto de acordo com a regra constitucional que determina que todo ato de estatais, de instituições estatais, em consonância com a República e com o regime democrático, devem ser por publicidade, de tal modo que o eleitorado tome conhecimento daquilo que nós fazemos e daquilo que votamos. O senador já conseguiu 44 assinaturas para apresentar um requerimento de urgência e, assim, permitir que a votação dessa matéria seja uma das primeiras na pauta do plenário.